E aí, pessoal, estamos de volta ao nosso devocional do Caminho da Adoração. Para você que está me seguindo aqui pela primeira vez, entrou nesse vídeo assim por um convite de alguém ou simplesmente apareceu para você, eu sou o Matheus Lima. Todos os dias eu trago uma reflexão do texto bíblico às 6 horas da manhã. Então, se você gosta de um devocional, de uma palavra para começar bem o seu dia, esse é o canal que você deve seguir, tá bom? Se você deseja isso, se inscreva no canal, ative as notificações e todos os dias às 6 horas da manhã você recebe o vídeo, o texto do dia, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei e façam o seguinte: envie para aqueles seus amigos, né, que você conhece, de trabalho, né, da igreja em si. Vai enviando, vai compartilhando. Isso vai ajudar bastante a gente chegar àquele patamar que nós precisamos para atingirmos aqui e fazermos as nossas lives de devocional. Vamos para o texto de hoje, aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, no verso 11. O texto fala assim: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Que coisas que nós precisamos fazer? Se você ler os versículos anteriores, o apóstolo Paulo ele traz uma reflexão sobre as leis de Moisés, traz uma reflexão sobre os mandamentos de Deus e uma série de outras coisas, né? Se você ler o verso 8, ali o texto fala que nós não podemos dever nada a ninguém, não podemos ter dívida com ninguém. A única dívida que precisamos ter é o nosso amor. Portanto, amar uns aos outros. Se você continua lendo o texto, você vai vendo algumas coisas que fazem a gente cumprir os mandamentos de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção é que a volta de Cristo está cada vez mais próxima de nós. Claro que nós não sabemos. E é importante a gente não saber, porque a graça funciona dessa maneira. E também a nossa vida verdadeira com Cristo. O que eu quero dizer? É um amor não fingido. Se alguém soubesse a volta de Cristo, muitas pessoas poderiam praticar várias coisas e chegando próximo da sua volta tentar se arrepender. Eu creio que isso não funcionaria, porque Deus vê o coração, Ele sabe as intenções. Mas o importante é não sabermos, porque nós somos genuínos para com Deus. Não temos um amor fingido. Nós fomos realmente tocados por Ele. Nós fomos realmente abraçados por Ele e vivemos para Ele. Por isso o apóstolo Paulo está nos ensinando dessa forma. Pratique as coisas que foram deixadas por Cristo. Pratique as coisas que foram deixadas na palavra de Deus. Viva esse conceito bíblico, porque o dia que Ele voltar, nós não vamos saber, mas o dia que Ele voltar não será dificultoso nem para mim e nem para você. Não será estranho, mas será como se alguém já fosse da família, como se a gente já convivesse com aquela pessoa e nos relacionávamos com ela antes da sua volta. E é como se no nosso coração batesse aquela saudade. E a saudade batendo, quando a gente olha nos olhos, eu me sinto realizado. É isso que Paulo está me ensinando e é isso que Paulo está nos ensinando. Precisamos ter esse nível de relacionamento com Deus, ao ponto de quando Jesus voltar para buscar aqueles que são seus, aquela saudade seja suprida pela visão dele, por olhar no olho dele, por olhar para ele, e aí sim nos sentirmos completamente realizados. O Senhor quer isso de nós, que nós venhamos manter a nossa linha com a palavra. Por isso é necessário manter o nosso corpo na presença de Deus e a nossa mente na presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa carne ela vai lutar, ela vai combater. Porque a raiz da maldade que foi lançada sobre nós por causa do pecado original de Adão nos tenta afastar do Senhor constantemente. Mas a raiz da salvação, pregada na cruz do Calvário, Cristo Jesus, nos arrasta para a graça de Deus. Precisamos ir à cruz, precisamos ir a Jesus. Precisamos ir à palavra dele todos os dias. Não fuja da palavra. Não faça como Jonas, que fugiu da palavra de Deus. Não quis cumprir a palavra de Deus. E ele foi engolido. E ele foi arremessado
num mar perigoso. Hoje Deus quer que nós venhamos simplesmente seguir o curso da verdade. Seguindo o curso da verdade, nossa vida na volta de Cristo será tranquila. Realmente enxergaremos a salvação, como Estevão enxergou a salvação. Quando ele viu a sua vida se esvaindo, na realidade, ele viu verdadeiramente a vida chegando até ele. Mesmo que para aqueles que estavam apedrejando Estevão naquele momento, tirando a sua vida mortal, Estevão estava sendo abraçado pela sua vida eterna. O próprio Jesus olhava para ele. Que possamos desejar essa visão. Que possamos desejar esse dia que vamos olhar face a face o autor e consumador da nossa fé. Senhor, a Tua palavra é tão pura e tão verdadeira. E ela nos faz nos achegarmos a Ti de uma maneira tão intensa, tão profunda. Que isso venha se manter em nosso coração. E que essa vontade de caminhar contigo cresça cada vez mais, se torne mais vívida ainda, e que possamos nos alinhar ao Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã no nosso devocional. Até lá.